Boa tarde, bem-vindos ao Conavet. Meu nome é professor Paulo Ferian, sou professor de Clínica Médica na Universidade do Estado de Santa Catarina. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre efusões pleurais em cães e gatos. É um assunto que particularmente me agrada bastante, tenho bastante interesse. E a efusão pleural, ela é muito interessante porque, na verdade, ela não é uma enfermidade, ela não é uma doença, mas é uma alteração clínica que abre um leque enorme de diagnósticos diferenciais e investigação clínica que é bastante desafiador, né? E é importante a gente ter conhecimento dos fatores fisiopatológicos envolvidos na formação desses líquidos para procurar entender melhor quais são as enfermidades que podem causá-los e, portanto, chegar a um diagnóstico definitivo e tratar o nosso paciente da forma mais apropriada. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre efusões pleurais. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender são os mecanismos fisiopatológicos que causam uma efusão pleural. Então, quais seriam esses mecanismos fisiopatológicos? Primeiro, o aumento da permeabilidade vascular. Então, qualquer processo de vasculite que aumente a permeabilidade vascular, qualquer processo inflamatório, pode resultar em extravasamento de líquido, no nosso caso aqui, para o espaço pleural. O comprometimento da drenagem linfática. Então, o bloqueio da drenagem linfática pode causar, então, o aparecimento de uma efusão tipicamente linforrágica. Os edemas ou efusões hidrodinâmicas são aqueles caracterizados pelo aumento da pressão hidráulica ou hidrostática ou diminuição da pressão oncótica. Então, você tem alterações de pressão ao longo da parede dos vasos, que determinam, então, uma alteração hidrodinâmica que culmina com o extravasamento de fluido para fora do compartimento vascular. Ainda acrescentando a esses 4 mecanismos fisiopatológicos que causam edemas e efusões, no caso do tórax, da pleura, a gente ainda tem que considerar as hemorragias como fator causador de efusão pleural. No abdômen, a gente ainda tem alguns outros fatores, como ruptura de órgãos ocos, como a ruptura de bexiga, ruptura de vesícula biliar, que aqui, no caso da cavidade torácica, não vai interessar para a gente, tá? Então, vamos partir, assim, desses 5 mecanismos fisiopatológicos para a gente poder investigar o motivo da formação desse líquido no espaço pleural, entre a pleura parietal e a pleura visceral. Bom, então, quais são os sinais clínicos que podem acontecer em um paciente que esteja com efusão pleural? Basicamente, os sinais clínicos estão relacionados ao processo causal da efusão pleural, então o fator primário que está levando essa efusão pleural. Então, são muito diversificados os sinais clínicos que podem ser observados: tosse, desidratação, febre, prostração, anorexia. Mas, de maneira geral, o paciente que apresenta efusão pleural, ele vai apresentar algum nível de distrição respiratória. A gravidade dessa distrição respiratória vai estar diretamente relacionado à quantidade de líquido e à velocidade com que esse líquido se formou. Quanto mais rápido se forma o líquido, maior a tendência de descompensação, de distrição respiratória mais acentuada, de mais taquipneia, de mais dispneia. Então, de maneira geral, o paciente com efusão pleural, independente da causa, apresenta algum nível de distrição respiratória caracterizado por taquipneia e dispneia. Bom, abordagem diagnóstica. Uma vez atendendo um paciente lá no consultório com distrição respiratória, e eu listei lá na minha lista de diagnósticos diferenciais à efusão pleural, como é que eu posso fazer o diagnóstico de líquido dentro do tórax, entre a pleura parietal e a pleura visceral? O exame físico, ele é pobre em termos de diagnóstico. O máximo que você vai conseguir abstrair é um abafamento dos sons pulmonares. Isso pode aumentar o nível de suspeição, mas o exame complementar é absolutamente fundamental. O exame radiográfico é o exame de triagem inicial, exame de imagem importantíssimo no diagnóstico de efusões pleurais, e na ampla maioria dos casos ele vai fornecer o diagnóstico definitivo da presença de líquido, da efusão pleural. Então, o que eu espero observar no exame radiográfico de um paciente com efusão? Eu vou observar obscurecimento da silhueta cardíaca, visualização das fissuras interlobares. Então, o líquido ele fica entre um lobo pulmonar e outro e permite, então, pelo ganho de contraste do líquido radiopaco com o pulmão radiolucente, que a gente passe a ver limites entre os lobos pulmonares, tá? Então, a gente vai ver isso melhor na figura que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Uma opacidade homogênea de líquido ao longo do tórax
deslocamento dorsal da traqueia, principalmente se a quantidade de líquido for acentuada, e é sempre muito importante repetir o exame radiográfico após a drenagem do líquido, porque lesões, inclusive lesões que são a causa da efusão pleural, podem passar absolutamente despercebidas no exame radiográfico, como por exemplo, uma neoplasia, uma lesão expansiva, ok? A ultrassonografia é uma ferramenta muito importante no diagnóstico de efusões pleurais. Tá? Ela permite a visualização de pequenas quantidades de líquido. Então, no exame radiográfico, eu vi uma imagem complicada, uma imagem caprichosa, que eu não tenho certeza se é líquido. O exame ultrassonográfico ajuda a definir que aquela imagem realmente é uma pequena quantidade de líquido. O exame ultrassonográfico ainda é muito útil porque ele permite, mesmo com grande quantidade de líquido no tórax, investigar lesões que estão concomitantes, que são causadoras muitas vezes dessa presença de líquido, como massas, como lesões expansivas. Acabei de falar que para fazer o exame radiográfico, para ver a neoplasia, para ver o tumor, para ver a lesão expansiva, a gente precisa drenar o líquido do tórax. Para a ultrassonografia, não. A gente pode investigar a presença de uma lesão expansiva mesmo com a presença de líquido dentro do tórax. E ainda muitas vezes a gente tem líquido alojado, em pequena quantidade, próximo a determinadas regiões, então que é mais difícil de observar, principalmente quando a gente tem alguma lesão expansiva, que isso fica mais fácil de observar com o uso de um exame ultrassonográfico. E por fim, a toracocentese. A toracocentese é basicamente obrigatória em todos os pacientes que apresentam efusão pleural e ela tem dois objetivos. O objetivo terapêutico, de descomprimir o pulmão, permitindo uma melhor expansão pulmonar, uma vez que se trata de uma pneumopatia restritiva, não é? O líquido, ele atrapalha a expansão pulmonar apropriada, então a drenagem desse líquido dos dois lados do tórax permite uma expansão pulmonar mais apropriada e pelo menos um alívio momentâneo para o paciente. E mais importante do que isso, a coleta do líquido permite avaliação laboratorial e aí sim a nossa investigação diagnóstica de forma mais apropriada, de forma mais correta, não é? Então a gente envia esse líquido para o laboratório para avaliação citológica e bioquímica e uma alíquota dele deve ser enviado para avaliação microbiológica, para crescimento bacteriano ou de qualquer outro micro-organismo que seja suspeito. Muito bem, então esse filme mostra justamente um paciente com efusão pleural, mostrando o quê? Aumento de frequência respiratória e distrição respiratória. Independente da causa, o sintoma respiratório fundamental é o aumento da frequência do esforço respiratório. Veja um paciente já no oxigênio, não é? E radiograficamente, normalmente o que se observa é isso aqui, tá? Opacidade homogênea no tórax, esse é o quadro clássico, acentuado, deslocamento dorsal da traqueia, pulmão em formato de folha, porque o pulmão com ar está contrastando com todo o líquido ao seu redor, não é? E ele toma esse formato aqui de folha. Obscurecimento da silhueta cardíaca, tá? Dificultando a visualização. Então, quadro clássico e característico da efusão pleural. Essa outra radiografia aqui não está tão evidente, né? A gente não vê o quadro clássico e acentuado como a gente viu no exame radiográfico anterior. Mas a gente percebe aqui que na região ventral do tórax, a gente tem uma opacidade homogênea, contrastando aqui com a opacidade de ar presente nos lobos pulmonares. Tá? Então, o diagnóstico, efusão pleural. Esse exame radiográfico ainda um pouco mais caprichosa a imagem, né? A gente vê essa opacidade de tecido mole, opacidade líquida na região ventral do tórax e na projeção ventrodorsal a gente vê essa pequena quantidade de líquido aparecendo aí entre os lobos pulmonares, permitindo então a visualização da fissura lobar, que eu comentei anteriormente. A gente consegue individualizar lobo a lobo do pulmão, lobo caudal, lobo médio, lobo cranial direito, em função aí do líquido contrastando com a opacidade gasosa do pulmão. Aqui uma menor quantidade de líquido. Se houver dúvida, o exame ultrassonográfico facilmente ajuda a definir essa pequena quantidade de líquido. E daqui o exame sonográfico, mostrando líquido pleural. Então essa imagem aqui é anecoica, existem algumas partículas aqui hiperecóicas, no líquido, mas aqui não só a efusão pleural, a gente percebe também uma efusão de pericárdio, a gente vê aqui a linha hiperecóica do pericárdio,
e a parede pericóica do coração, e aqui o líquido anecóico no espaço pericárdico, e aqui o líquido pleural. Então, exame sonográfico auxiliando aí no diagnóstico das efusões.